Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Um Jovem Cristão. E hoje eu quero falar sobre um tema que eu dei o título de Recebendo Força. Para, encorpar esse título, eu queria ler o versículo que está em Filipenses 4:13, que diz: Tudo posso naquele que me fortalece. E você e eu estamos cansados de escutar esse trecho de Filipenses, né? Tanto as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, quanto aquelas que ainda não leram a palavra, nem chegaram ao conhecimento de que está escrito na Bíblia, já sabem, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E a verdade é que a gente não dá a devida atenção a esse texto. E para falar de recebendo forças, eu quero falar de um tema que eu amo demais, que você vai muitas vezes escutar nesse canal, que é sobre anime. Eu gosto de anime, né? Aprendi a gostar no ano de 2025, na verdade, então sou um pouco nova nisso. Se você gosta de algum anime, pode deixar aí nos comentários que eu vou assistir com muito prazer. E Deus sempre usa da cultura, da arte, da literatura, de séries, tudo para falar de alguma maneira com a gente. E Deus usou um anime que se chama Demon Slayer para falar sobre esse tema comigo. E aí você vai falar, nossa, o que tem a ver Demon Slayer, que fala sobre um anime de um menino que derrota Onis, demônios, e no que Deus falou com você. Você vai entender. Espera aí, que primeiro eu vou contextualizar sobre esse anime que é indescritível. E para você entender, primeiro eu vou falar sobre o personagem principal dessa trama, que é o Tanjiro Kamado. O Tanjiro, ele vive em uma vila na era Tanshu, e ali ele vive com a sua mãe, com seus irmãos, e eles são muito pobres. Só que o que está ocorrendo no mundo do anime? Existem humanos que se transformam a partir de um outro Oni. Eles se transformam em Onis. Dá pra entender, gente? Eu sou ótima para explicar. Vocês estão entendendo bem aí, né? Então, quando o Tanjiro, ele precisa sair de casa para ir buscar, eu não lembro se é lenha ou carvão. Nesse momento, Tanjiro tá ali fora de casa e acontece o pior que poderia acontecer, né? Um Oni invade a casa do Tanjiro e mata a família dele, menos uma, que é a Nezuko, sua irmã. Só que a Nezuko, ela não morre, mas ela se torna uma Oni. Então a gente pensa, nossa, e agora? O que vai acontecer? E a trama, acontece ao redor disso, da Nezuko ser uma Oni, só que uma Oni totalmente diferente, porque ela, o Tanjiro tenta de todas as formas não permitir que ela consuma carne humana nem o sangue. E a Nezuko, ela vai se tornando poderosa e tudo mais sem consumir seres humanos. E ela até, não vou dar spoiler, deixo para você que quer assistir por inteiro, que você vai gostar e vai entender. Só que o que acontece? O Tanjiro, ele se torna um espadachim para lutar contra o Onis e para tentar buscar alguma forma de a Nezuko voltar a ser humana, né? Porque ele não quer que a irmã fique como Oni para sempre, porque os Onis eram imortais e a vontade do Tanjiro é que a irmã tornasse normal como ela era antes, né? Aquela menina doce. E a gente vai apegando ao personagem e apegando também ao Tanjiro. Só que ao decorrer da trama a gente entende uma coisa, né? Que pro Tanjiro se tornar um espadachim poderoso,
ele precisava treinar demais. E sabe, não era pouco, era muito. De terem dias em que ele estava sentindo dor, às vezes estava doente, mas mesmo assim ele estava treinando. Na maioria dos espadachins era assim. E como que o Tanjiro recebia força? Não tem outra palavra a não ser treinamento. Ele recebia força, né, treinando a força, treinando habilidades com a espada. E tudo isso, né, usando esse anime, a gente aprende que nós precisamos treinar. Para receber força, você tem que treinar. Repete aí comigo, treinar. E treinar é fácil? Claro que não. Mas na Bíblia a gente vê um homem que Deus usou de maneira poderosa, que às vezes você vai pensar em outro personagem, mas eu vou te dizer que não é esse que você está pensando. É um totalmente diferente, que a gente fala assim, esse homem recebeu força de Deus? Sim, esse homem recebeu força de Deus. E esse homem é Daniel. Lá no texto de Daniel, capítulo 10, do verso 17 ao 19, a Bíblia diz os seguintes textos. Como pode esse teu servo conversar contigo, meu Senhor? As minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser com aparência humana tocou em mim outra vez e me deu forças. E ele disse, não tenha medo você, que é um homem muito amado, que paz seja com você, seja forte, seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse, fala, meu Senhor, vistes que me destes força. O Daniel aqui, né, nosso personagem querido, né, um homem usado de Deus, ele estava passando por um período onde ele estava muito, mas muito cansado. Mas por que ele estava cansado? Porque ele passou por 3 semanas onde ele estava em uma luta espiritual fortíssima, onde a Bíblia diz que Miguel teve que intervir na batalha espiritual, porque tamanha era a batalha. E ele estava angustiado por causa de uma visão, e tinha 3 semanas que ele não comia nada de saboroso, ele não comia carne, ele não bebia vinho, e nem usava fragrâncias. E a Bíblia diz que aparece um ser de aparência humana e toca em Daniel para que ele recebesse forças. E esse ser diz para Daniel, seja forte, seja forte. E ali ele se sente fortalecido. Daniel é fortalecido. E por que eu quero te dizer para receber forças? Se você sabe ou não sabe, nós vivemos em uma luta constante. A Bíblia em Efésios 6 diz que nós vivemos uma batalha, uma luta entre carne, né, e espírito. E um não faz o que o outro quer. Na verdade, os dois se opõem. E quando um domina, o outro é subjugado. Quando o espírito domina sobre a carne é subjugada. E o espírito faz o que ele quer. E para você entender o mundo espiritual, você tem que entender que ele não é uma coisa linda, ele é uma coisa muito poderosa. E ele é uma batalha constante. E para você e eu, nós vencermos essa batalha do lado vencedor, né? Nós precisamos receber força. E para receber força, você precisa buscar a Deus constantemente em oração, em leitura da palavra, em jejum, como Daniel fazia constantemente. Porque assim como eu já tinha dito, tinha 3 semanas que Daniel, ele estava, né, orando e buscando de Deus. E esse ser de aparência humana diz para ele que através da oração de Daniel, eles conseguiram, né, trazer respostas até ele. Porque a luta era muito grande. Mas Daniel estava em oração constante, ele estava em busca de Deus constante. E como cristãos, nós também passamos por batalhas e que nós só vencemos através das disciplinas espirituais, através de um treinamento puxado, mas que traz força ao nosso espírito para que ele domine sobre a nossa carne, para que ele domine sobre a nossa alma e para que a gente não faça aquilo que é contrário à palavra de Deus.
Quando eu e você, nós estamos enfraquecidos, nós podemos buscar forças de Deus em uma busca, em oração, em leitura da palavra, que é a nossa espada, e em jejuns, para que o Espírito crie em nós o domínio próprio. Porque aí nós nos opomos à carne, nós opomos às nossas concupiscências, aos nossos prazeres. E você e eu, nós estamos nessa luta, que terá fim somente quando Cristo vier, na grande batalha, e nós nos tornarmos totalmente vencedores. Não que nós não somos, nós somos vencedores, mas lá dará fim a essa grande batalha que nós vivemos constantemente. E é um convite a você, para nós treinarmos o nosso espírito, para nós nos fortalecermos em Deus. Aquele que pode nos tocar e nós recebermos forças, assim como Daniel recebeu forças. Nós podemos receber forças de Deus e nos tornarmos verdadeiros soldados, verdadeiros e corajosos, e recebendo o ânimo de Deus. É um convite a você a treinar mais o seu espírito e a se capacitar e a se tornar mais poderoso todos os dias em Deus. É aquele que nos fortalece, que é aquele que nos revigora, que nos dá ânimo. Amém? Que essa palavra tenha tocado o seu coração, que você receba forças de Deus, mas que você, assim como Daniel, assim como Tângelo, busque treinar todos os dias para se tornar cada vez mais forte em Deus, para que o seu espírito venha se opor à carne, que ele venha subjugar ela. Amém? Obrigado por ter escutado. Deixe seu joinha, deixe seu comentário. Muito obrigada e até os próximos episódios.